quando a nossa mãe está grávida, né? Existe um processo. Um espírito que está lá no caos, que é o todo, está misturado com o todo. Tá? Então, tem o nosso espírito que vai contraindo, até ele conseguir entrar em uma única célula que foi criada, que é a mistura do óvulo com o espermatozoide, tá? Uma célula. Ele entra ali, ele tem o projeto de vida, ok? Ele tem ali o que é ele, em essência, esse pensamento primeiro de Deus que, tá? É só aquilo, tá? Para manifestar nessa vida. E aí começa um processo de contração, depois dessa primeira, começa o processo de expansão. Uma célula, duas, quatro. E aí começa a expandir de novo o fluxo, né? Contrai e relaxa, contrai e expande. Tá. Nesse processo de expansão, tem o processo de gestação. Ok? Nessa gestação, tudo o que acontece na vida da mãe, nesses 9 meses, todas as vibrações que a mãe sentiu, elas imprimem na célula, porque a mãe empresta material para compor o corpo físico, tá? Então, naquelas células que a mãe empresta, ela produz uma quantidade grande para o bebê, né? Para a formação do corpo do bebê. Todas essas vibrações do que acontece, ela fica impressa no filho, ok? No corpo mesmo, na célula, porque ela está formando a célula com a vibração que ali existe, tá? Porém, nada daquilo que você, depois que nasce, tecnicamente, o que você sente é seu, porque o seu é só aquela principal coisa do espírito quando encarnou. Só que é inevitável que essa impressão, né, como se fosse um carimbo que ficou gravado nas suas células, tá? Ela venha e interfira na sua sensação. Então você sente coisas que não tem nada a ver com o que o seu espírito de fato sente. E aí você entra num processo de dor. Porque você, dependendo do que aconteceu, mas foi uma gestação linda, super tranquila. Ainda que seja super tranquila, é uma bomba de hormônio que a mulher vira e ela pode ter, será que eu vou conseguir dar conta? Tomara que nasça com saúde, né? Mesmo que seja uma gestação boa, tem uma situação ali que, né, a mãe tem essa preocupação, tomara que tenha saúde, vou me alimentar bem para ficar tudo bem. Tudo isso é vibração, né? Então, nesses 9 meses, tudo o que acontece na vida da mãe, tudo, não tem culpa, não existe, tá tudo perfeito. A mãe viveu o que pôde, da melhor forma que pôde. Né? Porque, como eu falei, assim como o outro só está tentando encontrar alguma felicidade na vida dele. Fez o que pôde. Ainda que às vezes possa ser uma mãe toda bagunçada, que a gente vai pegar pacientes com umas confusões e fala, meu Deus, ainda assim, sem o julgamento. Então, nesse período, tudo o que você sente, muito do que a gente sente na nossa vida, não tem absolutamente nada a ver com o meu espírito que encarnou para manifestar. Agora, eu preciso encontrar essa informação que está numa parte do meu DNA, que é o meu. Todo o resto é vibração que não é minha por esse sentido, vocês estão entendendo, né? Que é uma vibração que não é. Então, por que é que eu sinto tanto sensação de medo? Aí você olha e fala, cara, mas não faz sentido eu estar com medo. Mas eu sinto. Vai lá olhar a gestação. Por que é que eu sinto tanta sensação de abandono? Pô, não estou abandonada, tá todo mundo o tempo inteiro do meu lado. Puf. Vai lá olhar. Né? Por que é que eu sinto... E aí vamos todos os possíveis sentimentos. Então vamos ampliar isso um pouquinho. Eu vou contar a minha história, tá? Porque tudo isso a gente vai pegar na mesa, a gente vai para 395 milhões de encarnação, quando na verdade tem coisa que é para limpar aqui. Tem nada de encarnação. Tem encarnação? Tem, mas tem tanta coisa, mas tanta coisa em mim para resolver. Deixa a encarnação. Que antes de chegar lá,
né, de colocar a culpa no espírito obsessor. Nós estamos vibrando. Ainda que eu não saiba de tudo isso, eu tenho uma vibração, posso até atrair o espírito obsessor. Mas enquanto eu não limpar em mim os padrões que existem em mim, porque eu vim nessa família e tá tudo bem, fui eu que escolhi essa mãe aí, né? E esse pai aí, atravessado, que maltratou minha mãe, e aí minha mãe ficou com medo, com raiva, com ódio, com não sei o quê, aí eu nasço, odeio o pai. Lógico que eu odeio o pai. A mãe tinha medo dele, eu tenho medo dele. A mãe tinha raiva dele, eu tenho raiva dele, mas eu amo. Porque o meu espírito ama. Mas eu sinto raiva que eu não sei explicar. Aí eu ataco o pai. Porque o que a mãe imprimiu em mim era essa defesa. E aí eu tô lá naquele mar de desespero, porque é uma sensação de amor e ao mesmo tempo de um ataque que eu não sei explicar. Tá entendendo que tem muita trança aqui antes de ir para outra vida? Porque a gente tá tão preocupado com a outra encarnação. Vamos lá, o que aconteceu, porque eu tô sofrendo isso, porque a culpa foi do outro que fez isso comigo. Meu, relaxa, tem muita coisa aqui. Imagina 9 meses. Quantos sentimentos você tem, pensamento num dia? Quanta mãe, coitada, teve nos 9 meses? Tá tudo aí. Tem coisa para limpar, hein? Antes de ir para outra vida. Antes de botar a culpa no espírito. E ainda cabe eu fazer o que é o meu projeto de vida. Como é que eu vou descobrir isso? Indo para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Só eu vou conseguir achar. Ninguém vai conseguir me dizer. Todo o tempo que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou limpando esse processo. Né? Então, veio trabalhar na apometria, estou limpando o meu processo. Né? Venho aqui, qualquer coisa que a gente está fazendo. Vou cuidar de de um lugar... Me comprometi, porque ir de vez em quando não serve, tá? Não resolve. Até serve, mas lembra do 100%, 99%? Então. Num lugar que atende crianças com câncer. Tá? Uma vez na vida outra na morte não serve pra nada, ok? Não dá pra contar com você, ela se sente abandonada, tá? Cada vez que você vai embora não volta. Cuidado com o que se faz com crianças. Tá? A professora, quando sai no meio do ano, é uma dor, porque a criança acha que ela fez alguma coisa errada e a professora foi embora. Então, cuidado com as responsabilidades que se assume. Né? Mas aí, quando você vai lá, você está curando em você processos de dor, de abandono, de ingratidão na vida, de ingratidão a esse processo impresso pela mãe, porque o dela imprimiu coisa bem mais complicada. Tá? Então, nesse caminho dos 9 meses, eu vou contar, que é legal, assim, eu já contei um monte de coisa que aconteceu com a minha mãe e tal. E aí vocês vão hackeando a história de vocês. Esse é um processo de autoconhecimento. Você, quando a minha mãe engravidou, a gente tinha muito problema, não tinha dinheiro, então esse era um problema presente na família, essa dor, dificuldade, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir, né? Essa insegurança de conseguir manter a vida de um bebê. E o meu avô estava muito doente. Meu avô veio de um processo de câncer, o pai da minha mãe. Veio de um processo de câncer. Quando a minha mãe engravidou, ele estava bem no finalzinho da vida. Então foi assim, meu avô morreu em janeiro e eu nasci em agosto. Entende? Então minha mãe estava grávida. Nesse primeiro momento, ela não tinha dinheiro, estava passando por um processo de dificuldade financeira, pagando aluguel, enfim, e tendo dificuldade, sofrendo a dor de perder o pai, de um processo de doença com muita dor, tendo que tomar injeções muito fortes, né? Então vendo a dor e não podendo fazer nada. Isso starta um processo de uma sensação de impotência profunda. Mais uma sensação de culpa, porque quando entra num processo de dor, né, você fala, nossa, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu podia ter feito. Todo mundo, ok? Né, passa por esse, se eu tivesse feito, se a gente tivesse feito antes, se a gente tivesse corrido antes. Sei lá, é um processo de, eu não amei quanto eu devia amar. Não faz o menor sentido, mas é a vibração. Não importa fazer sentido. Sente. Ok, aí o meu avô morreu. Ela falou, pai, eu tô grávida. Ele falou assim, filha, mas eu não vou conhecer. Imagina isso nesse momento. Aí ele morreu, então teve toda a dor da morte. Teve todo o processo de luto.
né? Essa sensação toda de tristeza, de abandono, de sensação de abandono. Por mais que a razão saiba que não existe o abandono, você se sente só e abandonado. Uma profunda sensação de abandono. Minha mãe teve que mudar da casa que a gente morava e minha avó falou, vem morar aqui com a gente, porque estava difícil de pagar o aluguel, a casa encheu e minha avó falou, filha, aproveita que encheu, imagina, encheu a casa, ela grávida, vai vendo a situação, entende? A sensação, tudo que sentiu ali. Aproveita que você não precisa pagar a multa, já que encheu, usa isso e vem embora. Né? Vem pra cá, vem ficar aqui com a gente, que vai ser melhor nesse momento. Então, passou por isso, também veio. Então, toda essa sensação, de novo, de impotência, de que, ai, que bom, porque tem alguém para acolher, mas, ai, não tô dando conta, veio aqui. Até que eu nasci. E aí, enfim. Aí, como dizia minha avó e minhas tias, eu trouxe um pouco de alegria para esse sistema, tá? Então, retoma-se a vida ali. Beleza. Na época, isso tudo ficou impresso em mim. Ponto! Eu já falei pra vocês que a minha maior sensação foi de abandono. E eu nunca, minha mãe não fez outra coisa nesta vida a não ser cuidar de mim. E eu sendo extremamente ingrata com ela, porque ela tinha me abandonado. Porque ela foi trabalhar pra eu comer. E eu me senti abandonada. E aí, jogava na cara dela que ela tinha me largado. Ela nunca tinha feito isso na vida, nunca fez. Hoje eu tenho consciência, não tem nada que ela tenha feito. Só que ela sentiu uma sensação da perda do pai. Eu sempre me sentindo extremamente impotente. Eu sempre me sentindo extremamente abandonada. E aí, pra chamar a atenção da mãe, eu fui encher a lata. Pra ver se ela olhava pra mim. Presta atenção. Tá tudo impresso. Como é que vai fazer isso? Limpando DNA. Tem que fazer limpeza. Não vai conseguir não sentir. Ainda assim você vai ter a percepção sempre. Mas por que hoje eu consigo perceber? Porque ela não vem a vibração antes e a percepção depois. Porque tá limpa. Mas eu vou continuar percebendo através dessa lente. Porque foi a lente que eu aprendi a perceber. Mas ela já não me toma. Porque eu fui trabalhar na minha limpeza. Só que, quantas emoções, pensamento tem por dia, você falou? 70 mil. 70 mil, multiplica pelos 9 meses. Nega, é coisa pra limpar. Você não terminou até hoje, né? Não acaba. Não acaba. Onde é que a gente limpa isso? Quando a gente começa a fazer trabalhos energéticos. Cada trabalho que eu faço, eu limpo uma. Só que tem 70 mil por dia. Tem trabalhos que demoram da eternidade, tem trabalhos que são mais curtos. Por exemplo, a TDR é um trabalho que acelera muito. Que é rápido. Um monte. E olha que nós estamos pegando uma coisa densa. Tem gente que tentou morrer. Tem um monte de coisa, né? Pra piorar muito a história. Ainda a minha mãe me amava e queria. E outra coisa que tem, que aí é uma parte da psicanálise, para quem estuda, ou quer, ou psicologia, enfim, que Freud chama isso de desenvolvimento psicossexual. Mas eu não vou olhar, são as fases, fálica, enfim, as fases. Mas vamos só pensar nesse primeiro momentinho. Quando a criança nasce, quando o bebê nasce, num primeiro momento, é um tempo longuinho, tá? Ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa. Só existe ele e a mãe. Não existe mais nada. Depois de um período, ele entende que a mãe é um outro ser. Entra um pouco de dor, mas ele entende que a mãe... Só que só existe ele e a mãe. Né? Acontece uma dor, mas existe ele e a mãe, então a mãe está para ele. É para isso, que eu estou para ela está para mim. Não existe mais nada, só nós dois existimos. Passado um tempo, ele entende que existe um terceiro. Que pode ser o pai ou não. É um terceiro, né? Uma pessoa a mais nessa relação. Neste momento que existe um terceiro, começa um processo de dor. Começa ainda mais... por quê? E aí, vamos crescendo nas fases. Okay. E nesse processo,
A mulher, a filha, ela tende mais pra frente a se apaixonar pelo masculino, tá? Não é pelo pai, é pelo que é, ela tem o feminino, então o que né, o que complementa, não é o pai em si, é o que tá ali, ou às vezes é um tio, às vezes é um avô, é o que vai dar o complemento dessa pilha, tá? Dessa polaridade. Então, se for o pai, né, por esse masculino, o que acontece? Ela ama a mãe, só que agora a mãe virou também uma rival. Porque tá as duas lutando pelo mesmo. Só que ela precisa usar a mãe como referência porque a mãe conquistou o pai. Então, ó, se eu for assim, uma energia como essa vai me complementar. Entende que não é o pai, não é a pessoa, é o masculino e feminino que eu tô buscando em mim, o que eu não tenho, mas eu tenho. Feminino e masculino, todo mundo tem essas cargas. Ok, então existe uma relação de amor e ódio de novo com a mãe. Quando é um menino, ele continua apaixonado pela mãe, quem veio foi o rival, o terceiro já é o rival. Complica mais pro menino. Não é porque a menina ainda se apaixona pelo terceiro, quando é o pai ou é um tio, mas o menino já veio o rival, tá querendo tomar minha mãe. Né? E ele quer o feminino da mãe, porque ele é um menino, tá? Então ele quer esse complemento dessa carga. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, quando a minha mãe... Aí vê onde o tamanho da confusão. Aí a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não existia na época plano que a mulher... Como é que é? Fica lá, licença maternidade. Não tinha isso. Né? Então, aí eu nasci, 1 semana e meia depois minha mãe foi trabalhar. Eu nem tinha descoberto que ela era outro ainda. Ela era eu ainda. Você já foi trabalhar? Já fui trabalhar. Não, eu já perdi um pedaço de mim mesma. Eu já me vi dividida, eu já me vi sem um pedaço. Cadê a mim? Onde é que eu tô? Entende? Tudo isso são processos vibracionais que ficam no nosso corpo. E tudo na reprodução celular. E qual é a informação que está lá? E 99% do que eu vivo, se eu não parar para olhar para tudo isso, não é o meu propósito de vida. É esse monte de vibração e frequência e impressão que estão nas minhas... e que precisam ser limpos. Não é o outro, não é a mãe, não é ela que me abandonou, nada. E isso vem vindo. A minha mãe recebeu da mãe, a mãe da avó, a avó da... E ninguém está vivendo a sua história. Não está. Um ou outro que vira a ovelha negra da família e que resolve ver a sua história, passa o resto da vida. Se não tiver muito bem trabalhado, se achando um monstro extremamente afastado, a família manda embora, não quer. Se não fizer do jeito que eu quero, não me serve. Tem um monte, né? Não é todo mundo, claro. Mas tem um monte. Então a essência precisa manifestar. Veio para isso, o Espírito veio para ser o pensamento que Deus pensou para ele. Quebrar a corrente. Quebrar a corrente. Então nós temos muita coisa. Então eu trouxe essa história minha, né? E da minha mãe, e trabalhar, e essa sensação do meu pedaço que foi. E eu sempre procurando o quê? O meu pedaço. Eu sempre tentando achar o meu amor próprio, o meu valor. Porque eu não achava em mim, porque eu achava que tinha um pedaço ido embora. Né? E essas dores todas que eu senti, abandono sem nunca ter sido abandonada, sentimento de falta sem nunca ter tido falta, desespero sem nunca ter, sentimento de impotência sem nunca ter nem passado por alguma coisa, mas não deu certo, deu. Por que você está se sentindo assim? Não sei. Por que você está se sentindo impotente? Ai, não sei, mas estou. Entende? Mas não deu certo, você não fez o negócio, não foi legal? Foi. E por que você está? Ai, não sei. É aí que a gente não consegue perceber e colher os louros, né? Num processo de gratidão. Não é porque a gente é ingrata, é porque a gente não consegue perceber. Porque a vibração é outra. Eu até faço, eu até vivo, mas eu não consigo viver a minha essência. Só que é a minha essência que vai viver. Ela precisa ser manifesta. Então, quando eu começo a limpar,
sobra o quê? O único pensamento de Deus que sou eu. Então, se a gente colocar, qual é o pensamento de Deus para mim? Para mim não, eu sou, né? Então 99%. Não sou eu, entenderam, né? Claro que sou eu, tudo sou eu, entendeu, né? Eu liberei isso muito fazendo terapia, mas principalmente na minha percepção, por conta do processo da mediunidade reprimida, tá? Trabalhando. Porque quando eu vim para trabalhar, eu vim para desdobrar. Então essa era a minha essência. Entende? Quando eu comecei a trabalhar a minha essência, que era o desdobramento, eu comecei a fazer muita limpeza. Porque daí eu comecei a ficar eu, né? Eu era exatamente o que eu vim, esse 1% aí, esse pensamento. Deus pensou isso pra mim. O universo, esse pensamento, essa ideia, eu sou só uma ideia de alguém, né? Então, essa ideia. Então, aí eu comecei, então fiz meus tratamentos, mas o processo de trabalhar começou a me colocar em contato comigo. E aí eu comecei, nesse trabalho bem uns 2 anos, diariamente, incluindo sábados e domingos, eu trabalhei como voluntária para aprender, porque eu queria ser terapeuta. E eu queria ser uma excelente terapeuta. E quem quer ser excelente terapeuta não vai pegar harmonizaçãozinha, vai pegar encrenca. Porque o excelente terapeuta, se você é um excelente terapeuta, você vai atender casos que precisem de excelentes terapeutas. Então vai ser só encrenca. Né? Mas não tem errado se eu quero ser um terapeuta só de harmonização. Não tem errado, eu estou dizendo, existe o que eu senti, o que desejava muito, porque possivelmente essa seja a ideia, né? A ideia para mim.